está falando o seguinte, que a palavra geo significa terra, está falando da etimologia, né? E referenciar, tomar como ponto de referência, localizar, situar, ou seja, georreferenciar é situar o imóvel no globo terrestre e estabelecer um endereço para este imóvel, definindo sua forma, dimensão e localização. Então, essa primeira parte aqui só está querendo dizer que o georreferenciamento ele visa aí, né, definir a localização do imóvel no espaço. Né? Por isso que é chamado georreferenciamento. Basicamente, definir em qual localização o imóvel está em termos de coordenadas. Mas essa não é a pergunta, era só para dar um contexto na pergunta aí de vocês. Aí fala assim, sabendo disso, como podemos estruturar ou classificar o georreferenciamento de imóveis rurais? Vamos lá. Quando a gente fala aí do georreferenciamento de imóveis rurais, a gente tem que lembrar que ele é feito em 3 etapas. Né? Então, o que nós chamamos aqui de georreferenciamento de imóveis rurais é feito da seguinte forma. A primeira parte eu chamei aqui com vocês de etapa de campo. Que é quando o profissional habilitado vai lá no campo, coleta as coordenadas dos limites do imóvel. É quando o profissional habilitado coleta os dados de documentos, todas as informações disponíveis, você vai lá na propriedade e coleta essas informações, tanto do proprietário quanto dos vizinhos, que a gente chama de confrontante. Por isso, é chamado etapa de campo. A segunda etapa que nós falamos aí é a etapa de escritório. Depois que você fez todo o levantamento topográfico, pegou todas as coordenadas dos pontos que delimitam o imóvel e depois que você organizou toda a documentação, cartas de anuência, tudo que é necessário, que está estabelecido lá no manual técnico, né, da norma técnica, você tem que enviar esses documentos para o sistema, que é o Sistema de Gestão Fundiária, que a gente chama de SIGEF. E é por isso chamada etapa de escritório, que é onde vai ser feito e mandado toda a documentação, todas as informações para o sistema para ser emitido a certificação. Se o imóvel for certificado, você tem que levar todos os documentos e peças técnicas para o cartório. E aí essa parte nós chamamos de etapa de cartório, que é onde vai ser feito o registro ou alteração do registro do imóvel junto ao cartório em que a propriedade rural reside. Nessa primeira etapa, então, são executados os levantamentos topográficos. Na etapa de escritório, é emitida a certificação e etapa de cartório é
realizado ou alterado, né, o registro do imóvel. Quem executa a etapa de campo? Profissional. E lembrem que para ser profissional, para trabalhar com georreferenciamento, não basta apenas você ter, por exemplo, o CREA. Profissional que pode executar georreferenciamento de imóveis rurais tem que ter habilitação, né? Então você tem que ter essa atribuição no curso que você cursou, né? Digamos assim, no caso de vocês, agronomia. Você precisa estar em dias com o CREA. O CREA tem que estar ativo de vocês. Você precisa estar credenciado junto ao INCRA. Então, depois que você tem atribuição, lembrando que para ter atribuição você precisa de uma complementação. O único profissional aí de engenharia que já sai habilitado para fazer georreferenciamento é um engenheiro cartógrafo. Engenheiro agrônomo, engenheiro civil, engenheiro agrícola, engenheiro florestal, qualquer outro engenheiro que quiser fazer georreferenciamento de imóveis rurais precisa dessa complementação. A complementação é uma pós-graduação que você dá a entrada junto ao CREA para reconhecimento das atribuições. Uma vez que o CREA reconhecer a sua atribuição, você vai requerer junto ao INCRA o credenciamento. Uma vez que você está credenciado, você está habilitado para fazer o georreferenciamento. Só um outro abre aspas, não é o que está perguntando, né, na questão, mas mesmo que talvez vocês não estejam habilitados para fazer um georreferenciamento, pode e acontece muito, se você está numa perícia, principalmente perícia judicial, no seu laudo que você entrega para o juiz, você pode solicitar um georreferenciamento que talvez seja necessário para a solução daquele problema pelo qual você foi designado perito. Então é importante conhecer o georreferenciamento mesmo que nós não tenhamos essa atribuição de início. Claro, quem tiver interesse, aprofunda, né, procura lá a pós-graduação e consegue. Mas enfim, feito o georreferenciamento, feito o levantamento topográfico para levantar as coordenadas de todos os pontos, você vai inserir todas as informações que você obteve na etapa de campo no sistema, que a gente chama de SIGEF. SIGEF. Sistema de Gestão Fundiária, que vai receber todos os dados obtidos em campo, vai avaliar esses dados e, se não tiver sobreposição a nenhum outro imóvel da base de dados do INCRA, ele vai emitir uma certificação. Que certificação é essa? É uma declaração que a propriedade que você acabou de fazer o georreferenciamento não está sobreposta a nenhuma outra da base de dados georreferenciada do INCRA. Se você consegue a certificação, você parte para a terceira etapa, que é de cartório. Com a certificação, que é obrigatório para fazer registro ou alteração no cartório, você vai levar isso e todos os demais documentos necessários para fazer ou alterar o registro do imóvel rural. Então, o que a pergunta número 8 quer que você responda é basicamente isso aqui, com alguns detalhes que não cabe aqui, né, que eu acabei explicando para vocês, tá? Também. Sobre o georreferenciamento de imóveis rurais, para explicar, letra A, o procedimento quando ocorrer sobreposição com outro polígono certificado pelo SIGEF, o procedimento quando ocorrer sobreposição da parcela com outro polígono georreferenciado por edição antiga da norma, e os procedimentos para desmembrar, remembrar ou parcelar imóvel já certificado e registrado. Funciona da seguinte forma. Na letra A, ele está perguntando o que vocês precisam fazer quando tiver sobreposição com outro polígono
georreferenciado pelo SIGEF. O que significa isso? Pensem assim, ó. Sim, só as respostas. Tem aqui uma propriedade A, que é a propriedade que você está responsável por fazer o georreferenciamento, por exemplo. E na hora que você foi enviar os dados lá naquela etapa de escritório para o SIGEF, Sistema de Gestão Fundiária, não certificou porque ele informou o seguinte, que esse imóvel A, ele está sobrepondo esse pedacinho aqui, ó, com o imóvel do vizinho, imóvel B. A sobreposição que eu estou querendo dizer é isso. Na hora que você envia os dados para o sistema, não aceita a certificação porque está ocorrendo sobreposição. E aí, o que você tem que fazer? Primeira coisa é verificar o que está acontecendo e qual é o período que ocorreu o georreferenciamento. Se você está fazendo o geo agora, o seu georreferenciamento foi realizado de acordo, vou abreviar aqui, com a NTGIR terceira edição. O que isso significa? Significa que na hora que você foi fazer o georreferenciamento desta propriedade, você já está seguindo as leis atuais. E nas leis atuais é que existe o SIGEF, Sistema de Gestão Fundiária. O que eu falo para vocês de SIGEF é o Sistema de Gestão Fundiária aí. Ou seja, é tudo feito de forma eletrônica, igual a gente comentou. E tudo de acordo com o que está estabelecido na norma técnica, na terceira edição da norma técnica. E não aceita sobreposição no serviço de georreferenciamento. E o sistema, ele acusou, na hora que você fez o georreferenciamento, que está sobrepondo e não vai certificar o trabalho que você fez, porque o que estava aqui antes do seu, o georreferenciamento do B, sobrepôs com o seu, ou melhor, o seu sobrepôs com o do vizinho. Isso porque o imóvel do vizinho, ele também foi realizado de acordo com a NTGIR terceira edição. Ou seja, tanto você quanto o seu vizinho ou o profissional que fez o trabalho para o vizinho fizeram de acordo com as normas atuais. E se os dois estão com a mesma norma, que é a norma atual, a única coisa que você pode fazer quando ocorrer sobreposição, você pode requerer, vai fazer o requerimento de cancelamento. Como que funciona esse requerimento de cancelamento? É feito via SIGEF, via sistema, e você vai solicitar o cancelamento do imóvel do seu vizinho mediante uma justificativa técnica, mediante a elaboração de
praticamente um laudo técnico. Então, você pode requerer o cancelamento, desde que você justifique que o seu georreferenciamento está correto e do vizinho está incorreto, comprovando isso aí. Então, para fazer esse requerimento, você tem que ter embasamento técnico e teórico para poder explicar que o seu está certo e do vizinho está errado. Você coloca essa justificativa lá no sistema, é na forma de um texto, por exemplo, e o INCRA vai analisar. Na verdade, os analistas do INCRA vão analisar. Aí agora, como é um requerimento, não é feito de forma manual. Se o analista julgar que a sua justificativa está correta, tem embasamento teórico, e o INCRA vai notificar o proprietário desse imóvel e o responsável técnico e vai avisar que vai ser cancelado o georreferenciamento. Significa que esse imóvel não vai constar mais na base de dados georreferenciada do INCRA e que todo o processo de georreferenciamento que essa propriedade B fez vai precisar ser refeito, porque havia erros e você apontou esses erros e o INCRA analisou, viu que você estava certo e cancelou. Basicamente é isso. A resposta técnica e que está no manual é essa. Porém, tem um ponto. É um transtorno esse requerimento de cancelamento, principalmente se você for profissional. Então, quando você é o profissional responsável, você tem aquele acesso à base restrita do INCRA. E é justamente a partir desse acesso que você pode fazer, você faz a sua justificativa técnica, mas também é a partir desse acesso que você tem acesso à pessoa que fez esse georreferenciamento, o profissional que fez esse georreferenciamento que está sobrepondo ao seu. Se você encontrar inconsistência, você notifica, aí é o ponto de vista profissional e ético, isso não está no manual. O mais ético é você primeiro entrar em contato com esse profissional e pedir que ele faça a retificação. É muito mais simples, é muito mais prático, tem muito menos transtornos fazer uma retificação do que receber uma notificação de cancelamento. Porque além do profissional receber essa notificação, o dono vai receber. Ele vai cobrar desse profissional. E além de cobrar desse profissional, dependendo do tipo de cancelamento, o profissional pode correr até o risco de perder o seu credenciamento junto ao INCRA. Isso é, mas eu não estou nem aí pro cara que fez isso, o meu tá certo. Nos manuais fala que você vai fazer só, o que você deve fazer é isso, o requerimento de cancelamento. Mas é ético, é justo, porque talvez a pessoa fez lá um trabalho e por uma desatenção passou pelo sistema uma informação incorreta, um dado incorreto. Então, não custa nada, é só fazer o contato. Fez o contato, o caboclo do imóvel B ali, o responsável, ele bate o pé que ele está certo, mesmo você comprovando. A única alternativa que você tem é fazer esse requerimento aí, tá bom? Então a resposta ela é bem curtinha, né? O que você deve fazer? Requerer o requerimento de cancelamento via CIGEF, mediante a elaboração de uma justificativa técnica no sistema. Essa é a resposta. Mas o contexto dessa resposta é isso aqui. Pode complementar a resposta? Claro. Ou entrar em contato antes do requerimento do cancelamento, em contato com o profissional, para que ele faça as devidas retificações do imóvel e que você possa reenviar as informações de novo para o sistema. Então é isso que eu estava perguntando na letra A, tá? Certo? Alguma dúvida? Ok. Na B é bem parecido. Só que o que muda na letra B? O contexto é o mesmo, ó. Você fez o georreferenciamento, só que agora o seu georreferenciamento ele sobrepôs com o imóvel B, só que ele foi realizado de acordo com, vou colocar aqui, a primeira edição da norma técnica. Tudo que é anterior à terceira edição
era manual. Não existia o sistema, o CIGEF, antes de 2013, por exemplo. 2013? Isso, 2013. Então era tudo protocolado de forma manual, numa junta do INCRA do município. E aí você tinha que esperar um tempão até que alguém do INCRA analisasse o seu processo. Se tivesse algum problema, você ainda tinha que resolver o problema para depois receber a certificação. Só que esses dados, mesmo os mais antigos, foram para a base de dados georreferenciada do INCRA, porque antigamente você também entregava as peças técnicas junto lá, não só no cartório, mas também para o INCRA, para justamente alimentar essa base de dados do INCRA. Quando acontecer, letra B, sobreposição com outro imóvel que não foi georreferenciado com a terceira edição da norma técnica, que não foi feita a certificação via CIGEF, qualquer outra coisa que não for CIGEF ou terceira edição, que é essa situação aqui, primeira ou segunda edição, de acordo com a primeira edição, vou até complementar aqui, ó, ou segunda edição da norma técnica, o procedimento que você vai fazer é o chamado requerimento de sobreposição. Requerimento ou análise de sobreposição, né? Pode aparecer, e aparece o termo mais comum, análise de sobreposição. Assim como no requerimento de cancelamento você faz isso via CIGEF, você também vai fazer o requerimento de sobreposição via CIGEF. Ele é mais simples do que o de cancelamento, porque você vai requerer a sobreposição do imóvel confrontante, o imóvel vizinho, e da mesma forma, alguém do INCRA vai analisar esse imóvel. Se ele verificar que essa propriedade do vizinho está inconsistente, o INCRA vai notificar o profissional e pedir para que ele retifique o que ele fez, porque está em desacordo com a terceira edição da norma técnica. Se porventura o INCRA falar assim, não, está correto esse imóvel B, então você que vai precisar fazer os ajustes aqui. Pode ser que os limites que você delimitou realmente não sejam dessa propriedade A. Inclusive, isso também se aplica para a letra A. Na letra A, com o requerimento de cancelamento, se o seu requerimento não for aceito, você precisa ajustar o seu georreferenciamento para obter a certificação, e não do vizinho, tá? Eu esqueci de comentar quando eu estava explicando a letra A. Um outro ponto importante que eu não comentei ainda na letra A, que depois que você faz o requerimento, seja de cancelamento, seja de sobreposição, você tem que aguardar o retorno do INCRA e as alterações do imóvel que está sobrepondo ao seu, para que você envie novamente os seus dados para o sistema, para que ele analise novamente as informações. Se quando você reenviar não tiver nenhuma inconsistência, aí sim, ele emite certificação e peça técnica. Se depois que você reenviou de novo ainda apontar qualquer erro, qualquer inconsistência, aí você tem que ou verificar se o seu georreferenciamento realmente está correto, ou ver se o requerimento seu foi aceito ou foi negado lá, né? Seja de sobreposição ou de cancelamento aí. Ok? Vamos para a letra C? A letra C muda um pouquinho a ideia. A 11, letra C, pergunta o que você deve fazer quando você for desmembrar, remembrar ou parcelar
uma propriedade que já está georreferenciada. Então vamos pensar aqui, ó. Essa propriedade aqui, ela já passou pelo georreferenciamento. Ela já foi certificada, ela já tem um registro em cartório. Entretanto, ela vai ser desmembrada. O dono, o proprietário faleceu, e aí você está fazendo a partilha, aí, o inventário entre os herdeiros. E aí você precisa desmembrar isso aqui em 3 herdeiros, por exemplo. O que você tem que fazer? Também é um procedimento bem simples, sem aprofundar em muitas coisas. Quando o georreferenciamento já existir, você só precisa, no desmembramento, e parcelamento, o que você, como profissional, se você está habilitado para fazer o georreferenciamento, precisa fazer é indicar no CIGEF os pontos de coordenadas que devem ser, vou colocar dessa forma assim, ó, separados, ou seja, desmembrados ou parcelados, né? Então vamos para o nosso exemplo. Quando você vai desmembrar, isso aqui vira uma matrícula A, esse vai virar uma matrícula B e esse vai virar uma matrícula C. Só que para desmembrar, você tem que informar no sistema qual é a coordenada dos pontos que vai fazer divisa entre a matrícula A e a matrícula B, ou seja, que vai ser desmembrado. Inserir no sistema as coordenadas dos pontos que vai dividir do B para o C. Isso só pode ser feito quando o desmembramento e parcelamento é feito a partir de pontos que já existem. Se porventura o povo aqui não para de brigar e não concordou de jeito nenhum com essa divisão, o menino aqui da fazenda A, ele quer a terra desse jeito aqui, ó. Olha o que vai acontecer. Esses pontos que agora vão dividir, eles não estão no imóvel que foi georreferenciado. Então você tem que voltar, fazer o levantamento desses novos pontos e depois inserir no sistema as informações desses pontos que devem ser desmembrados, né? Mas, entretanto, por via de regra, a gente segue o que está aqui em preto, né? Que basicamente você vai indicar no sistema os pontos que devem ser separados aí, tá bom? E no remembramento, você teve um trabalho do cão lá, por exemplo, para separar essa bendita terra entre os 3 aqui. E depois, no final das contas, o menino aqui, o seu Zé da Fazenda A, não quer mais ela, ele vai vender por irmão dele. E aí o que vai acontecer? Não vai mais existir Fazenda A. Você vai juntar as duas e vai virar um imóvel D, né? Uma nova matrícula com uma nova área de um novo tamanho. Quando for remembramento, é o mesmo procedimento. Só que você vai indicar no sistema os pontos que devem fazer parte, que não vão mais dividir a propriedade. Aí o próprio sistema vai fazer o remembramento. Então, é bastante prático hoje esses procedimentos de desmembramento, remembramento e parcelamento, desde que o georreferenciamento já tenha ocorrido e desde que você aproveite todos os pontos que já existem, né? Aproveitando aqui, não está na pergunta da lista,
Mas e se você tem uma determinada propriedade e essa propriedade também vai passar por um inventário, precisa ser dividida. Só que a propriedade nunca foi feito o georreferenciamento. Você não pode simplesmente dividir, chegar lá no cartório e registrar matrícula A, matrícula B e matrícula C. Quando o georreferenciamento não existe, primeira coisa que você tem que fazer é georreferenciar a área toda e só depois fazer as solicitações de desmembramento, parcelamento ou remembramento quando for necessário, né? E aí um ponto que eu não abordei aqui. Se você desmembrou, você tem que ter uma nova certificação para a propriedade A, tem que ter uma nova certificação para a propriedade B e uma nova certificação para a propriedade C, porque vão ter novas matrículas, novas escrituras, novas plantas, novos memoriais descritivos, consequentemente novas peças técnicas. Então, embora seja mais rápido via sistema, toda aquela parte de cartório precisa ser toda refeita de novo, tá bom?